Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre um tema transcendental dentro do nosso psiquismo. Bom, pessoal, faz tempo que eu não trago um tema psicológico aqui e hoje a gente vai falar sobre a função transcendente. Apesar de ter esse nome que, puta, o que será que é? Tem a ver com espiritualidade, não tem? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos começar falando sobre o processo de individuação. Ao longo da nossa vida, a gente tenta se diferenciar, ser uma pessoa própria com o nosso ego, com o nosso eu, com a nossa identidade, e assim a gente vai se desenvolvendo, principalmente a partir do fim da infância, início da adolescência e início da fase adulta. Então a gente tem aquele momento de rebeldia na adolescência bem marcado, em que a gente, e aí cada um a seu modo, quer provar para si e para o mundo que não é mais subordinado aos pais. Isso tem toda uma questão psicológica, principalmente de querer parar de projetar aquilo que é mais autêntico em si mesmo nos pais. Só que aí a gente toma atitudes para projetar isso nos outros. Fazer parte de grupos, então o grupo torna a minha identidade mais forte, aquela pessoa que eu admiro, e assim por diante. Então é uma rebeldia para tentar sair de um padrão que a gente vem tendo desde que a gente nasceu, e a gente acaba entrando em outros. Na fase adulta, a gente tenta fazer essa diferenciação, ser mais a gente mesmo, a nosso modo, mas não tanto na rebeldia. Mas se adequando a papéis, procurando e escolhendo uma carreira, um emprego e assim por diante. Quando a gente chega próximo da meia-idade, ali para os 40 anos, então quando a gente se aproxima disso, já aos 35 e adiante, a gente já consegue ver um movimento oposto a essa diferenciação, a essa noção de se tornar alguém próprio, diferente, tomando decisões, para uma atitude automática que nos aproxima de quem a gente realmente é, que não tem tanto a ver com essa caminhada que a gente teve. Quando a humanidade se tornou consciente, ter um ego, algo que se identifica com um eu, a gente separou o nosso psiquismo em consciente e inconsciente. Então passamos a ser conscientes. E isso faz com que a gente, inevitavelmente, tenha que se deparar o tempo todo com pares de opostos, com conflitos de opostos. E a gente toma decisões e caminhos que têm a ver com esses opostos. Ou a gente vai para cá, ou a gente vai para lá. Ou eu sinto raiva, ou eu sinto amor. Às vezes não são nem decisões conscientes, a gente simplesmente vai por aqui ou vai por ali, e isso torna a gente unilateral. Ou seja, a gente vai pendendo sempre para um tipo de resposta, para um tipo de pensamento, para um tipo de comportamento. Só que a gente é muito mais do que isso, é muito mais do que a gente acha que a gente é muito mais do que as respostas que a gente dá, e assim por diante. Então, quando chega na meia-idade, muitas vezes aquilo que a gente tinha como certo, como característica nossa, começa a ser colocado à prova sem querer. A gente começa a ser bombardeado por emoções, sentimentos, pensamentos e até intuições que a gente não tinha antes, questionar certas decisões, aflições que vêm, tudo muito novo. Muitas vezes a gente nem percebe isso acontecer, porque a gente está tão imerso na nossa rotina que essas coisas vêm, a gente vai tentando adaptar o que a gente já conhece com esse sentimento que a gente não conhece direito. Esse processo, ele é natural e é o fluxo energético, psíquico que acontece para nos tornarmos mais nós mesmos, nos tornarmos mais autênticos. E nesse processo, existem recursos e ferramentas naturais nossas que ajudam. E existe um fenômeno que acontece que é chamado de função transcendente. Eu particularmente acho ela muito interessante e muito útil, porque a gente está num canal aqui do YouTube que fala sobre mitologia, fala sobre símbolo, fala sobre aspectos místicos, ocultos, herméticos, aspectos espirituais como um todo, mas sobretudo sobre desenvolvimento. E a função transcendente tem a ver com esses símbolos, com esses mitos e com essas ideias. É no inconsciente coletivo, como a gente chama, uma esfera, uma instância da inconsciência, que a gente tem os arquétipos, hoje já bem mais conhecido. No mundo espiritualista se fala muito de arquétipo, no mundo do desenvolvimento como um todo, até empresarial, se fala muito no termo arquétipo, apesar de terem várias diferenças com o que é usado por aí. E existe um grande arquétipo, que é o arquétipo do si mesmo, que é aquele que coordena o nosso psiquismo, que faz com que venham certos conteúdos, recursos e funções para que essa individuação aconteça. E não é a individualização, é a individuação, a assimilação de tudo que a gente é e ainda o convívio com o meio. É diferente de se
individualizar, tornar um indivíduo único, se isolar. Não é bem isso. Mais integrativo, é ser mais autêntico. Esse caminho, ele não é totalmente certo que vai acontecer. Então, depois da meia-idade, existe esse fluxo natural de energia, de emoção, com coisas que a gente não se relacionava da gente mesmo. Só que isso não é receita pronta para que, então isso quer dizer que vamos ser pessoas melhores necessariamente, mais espontâneas, mais verdadeiras, tanto que existem pessoas que com 80 anos continuam repetindo padrões de quando tinha 20, 30 anos. Não quer dizer que a pessoa não foi mudando ao longo do tempo, mas os padrões são tão fortes que o fluxo natural não é o suficiente para mudar ou para assimilar conteúdos que estavam escondidos antes. Eu falei para vocês que a vida acaba se tornando um grande conflito de opostos. E esse conflito de opostos é presente em muitas filosofias antigas, religiões. Talvez as mais clássicas sejam o taoísmo, que fala sobre yin e yang, e esse par de oposto que precisa ser reconciliado, que funciona como um fluxo. Mas a gente tem isso também na Índia, por exemplo. A gente tem um princípio Atman, mas a gente sempre tem os pares de opostos ali que a gente vê nos casais mitológicos. A gente consegue ver isso na alquimia, a gente consegue ver isso no gnosticismo e a gente vê isso na psicologia. A gente vê isso na nossa vida. Os conflitos. Eu cansei de me relacionar com essa pessoa, mas eu vivo pensando nela. Eu amo e eu odeio. Esse meio termo é difícil de chegar. Essa síntese. E da mesma forma que existem opostos na vida como um todo, nos sentimentos e assim por diante, existe o conflito consciente e inconsciente. Os conteúdos que eu sei ou os conteúdos que eu desenvolvi e me forcei a saber ou a atuar com os conteúdos inconscientes. E essa tensão entre consciente e inconsciente, ela é criativa. Quando há tensão entre os dois, algo é gerado. A função transcendente é justamente esse contato do consciente com o inconsciente que gera um símbolo. Aqui vem talvez a coisa que eu mais goste. O símbolo, ou alguns tipos de símbolo, surgem do conflito, da tensão e do relacionamento entre consciente e inconsciente. E não só, mas em geral de pares de opostos. Porque o símbolo ele pode ser entendido como uma síntese. Então, a função transcendente, ela nos ajuda nesse processo de realização de nós mesmos. Porque se existe um conflito consciente e inconsciente que gera um símbolo, e a função transcendente é justamente a função que relaciona consciente e inconsciente, e parte do nosso desenvolvimento é a expansão de consciência, é trazer mais conteúdo inconsciente para a consciência, então a função transcendente nos ajuda na nossa realização enquanto seres humanos integrados com nós mesmos e com o meio. Ajuda no nosso autodesenvolvimento. Então, se por um lado é a tensão entre consciente e inconsciente, é também a ideia de complementaridade dos mesmos polos, dos pares de opostos. Então, é a tensão entre um e outro. Então, o que tem no meio de consciente e inconsciente causa transformação, traz símbolo sintético de síntese, mas a complementaridade dos dois também. E a gente tem como ajudar esse processo, porque é um processo mais ou menos natural, só que a gente precisa estar num estado que promova essa função transcendente, promova a criação de símbolos. Então, o que eu estou dizendo aqui, de certa maneira, é que o símbolo, por si só, tem potencial transformador, sem necessariamente uma racionalização dele, uma racionalização do que está por trás. Não necessariamente é automático, mas nos colocarmos receptivos a isso, numa atmosfera mental, por exemplo, numa atitude psicológica, emocional para tal transformação, ajuda nesse processo. Então a gente tem pelo menos duas formas de ajudar no processo transformador da função transcendente, da criação da síntese, no símbolo entre pares de opostos. Uma delas é a análise. E eu não estou falando necessariamente da análise com um profissional, fazer um processo psicoterapêutico. Eu, como psicólogo, vou defender a ideia de que fazer análise com um profissional é importante. Mas eu não estou aqui só para levantar uma bandeira. A autoanálise ela é fundamental. Então, se colocar atento nas suas próprias repressões, por exemplo, no que você está deixando de sentir, o que você está deixando de fazer que poderia ser rico se expressasse. No fim das contas, o que você está deixando de expressar, ou o que você deixou de expressar em algum momento que deveria ter expressado, ou que agora pode expressar. Então, uma análise para buscar conhecer melhor os teus próprios conteúdos ajuda na tensão de opostos, ajuda na síntese, ajuda no relacionamento entre
consciente e inconsciente. Mas por outro lado, a criação, a criatividade é outra ferramenta importantíssima. E para isso, a gente tem algo que pode ser usado de forma geral, para quem, por exemplo, não tem um trabalho ou não tem uma habilidade criativa objetiva, mas a gente tem uma ferramenta que é a imaginação. Infelizmente, existem certos tipos de condições humanas que torna a imaginação, como a afasia, por exemplo, que torna a imaginação limitada, às vezes até bastante limitada. Mas, em geral, temos a capacidade, se tem a capacidade de imaginar. Por exemplo, imaginar uma bola. Talvez a maioria, a grande maioria de vocês que estão assistindo, consiga. E consiga, por exemplo, imaginar uma bola de futebol. E aí imaginar que essa bola está sendo chutada. E daí imaginar que essa bola é chutada e vai em direção ao gol. E existe um goleiro que não consegue pegar a bola. Mas também existe um pé, uma perna e uma pessoa, um jogador que chutou essa bola. E talvez você consiga imaginar, criar na sua mente essa cena. Você tem essa capacidade de imaginar uma cena dessa, uma cena comum que talvez você já tenha visto algumas vezes na televisão ou na escola, e assim por diante. Então talvez você tenha a capacidade de imaginar outras coisas que não necessariamente sejam tão básicas como essa e tão cotidianas como essa. Tão presentes na vida de um brasileiro, por exemplo. O que eu quero dizer com isso é que a imaginação que não for fuga da realidade, que também tem isso, tem a imaginação em que você cria na sua mente uma realidade paralela, prefere viver nessa realidade em vez de confrontar o mundo cotidiano. E essa não é uma imaginação que, até em alguns artigos, é dita como imaginação real. É mais uma fantasia de fuga. Então a imaginação ela pode ser sua aliada, porque a partir do momento que você imagina, você traz justamente a união entre consciente e inconsciente. Você conscientemente está ali querendo imaginar ou coloca na sua mente uma circunstância que também traz do inconsciente conteúdo, que também traz do inconsciente conteúdos. Então, na experiência da imaginação ativa, por exemplo, você coloca uma ideia que você quer aprofundar em você mesmo, um motivo, uma temática, por exemplo, da inferioridade ou da rejeição, assuntos que acabam sendo bem comuns, do medo, da angústia, da ansiedade, e aí você deixa essa temática em mente e vai preenchendo a tela mental com o que ela tiver que preencher. Você pode ter um guia, você pode ter mais ou menos um fio condutor, onde você pode ir começando conscientemente, mas deixando consciente e inconsciente interagir, e forma símbolos, forma representações. E essa é a função transcendente no fim das contas. O diálogo, inclusive, com esses símbolos, não um diálogo para esmiuçar e tentar esgotar o símbolo, até porque isso é impossível, mas o diálogo simbólico com representações ajuda no processo de ser quem é de verdade, de ser mais autêntico, de ser mais verdadeiro, e não é só verdadeiro com os outros, é ser mais verdadeiro, uma vida mais integrada consigo mesma e com o mundo. Existe um autor junguiano chamado John Bee, e ele fala algo sobre a função transcendente que é muito interessante porque envolve um pouco de sincronicidade. Sincronicidade são aquelas situações que acontecem sem uma causa objetiva, mas que respondem a algo interno que está acontecendo. São as coincidências, né, que a gente muitas vezes chama, mas não é uma noção de causa e efeito. Ele diz o seguinte: a função transcendente se realiza quando há uma mudança do desejo de conhecer e controlar para um desejo de se relacionar e entender. Eu acho isso muito importante, porque é uma mudança de postura, de conhecer e controlar para relacionar e entender. Então eu gostaria que vocês ficassem com essa afirmação de John Bee, refletissem a respeito e colocassem aqui nos comentários o que vocês acham dessa ideia de tensão dos opostos, de relação dos opostos como criação de um símbolo, e esse símbolo é a síntese disso e ao mesmo tempo é a grande ferramenta para o autoconhecimento. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.